Alô, você, olha só, Jefferson Soteldo é o nome que negocia com o Fluminense no momento. Todos os detalhes do venezuelano de 27 anos, do ponta que joga atualmente na equipe do Santos, pertence ao Santos e pode chegar no Fluminense, você encontra aqui nesse vídeo, tá? Muita informação aqui nesse vídeo, então vem com a gente, atualizando e detalhando, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, se puder, participa da nossa rifa que vai só até a próxima terça-feira pra gente estar no Mundial de Clubes de 2025, a gente fazer aquela cobertura maneira, as imagens, as informações estão todas aí na tela, são 10 prêmios, camisa autografada, etc. E as informações também estão aqui na descrição. Vamos falar de Soteldo. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Solovenex, né, que é um portal venezuelano, um jornalista venezuelano que trouxe essa informação inicialmente. Logo depois, a equipe aqui do Jornada KTO 1902 conseguiu confirmar, o Vitor Lessa, inclusive, trouxe alguns detalhes, que adicionando que o Mário Bittencourt passou hoje, amanhã, já que o Fluminense viaja só à noite, lá no CT Carlos Castilho, reunido com o departamento de futebol, para tentar fechar essas negociações antes de viajar para os Estados Unidos. E aí, o Soteldo, que já foi comandado pelo Renato Gaúcho 2 anos atrás, no Grêmio, quando estava emprestado pelo Santos, é o principal nome e que estaria tendo negociação. Logo depois, o Lucas Musetti, que é lá do portal UOL, e aí é muito interessante porque é a cobertura do lado de lá, o Lucas Musetti cobre o Santos, lá da cidade de Santos, né? E trouxe a informação de que o Fluminense fez uma proposta de compra ao Santos. A ideia era ter agora, já no Super Mundial, ou seja, não era uma negociação para se ter no meio do mês de julho, não. A ideia era ter já agora. E que hoje o cenário no Santos é que o negócio é difícil. Por quê? Um dos dirigentes santistas disse ao Lucas Musetti, ele publicou isso no UOL, que o Fluminense não deve chegar onde o Santos quer. Fecha aspas. Hoje o cenário é esse, tá? O que se tem é isso. A gente teve mais informações também. O GE. Globo deu aqui no Rio de Janeiro a situação seguinte, que hoje o problema são os valores da compra. O Santos está pedindo um valor, o Fluminense ainda não se dispôs a pagar, e aí tá chegando aquele denominador comum, aquela situação financeira. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer a minha análise das notícias, tá? Depois uma análise da negociação, depois uma análise do jogador. Combinado? Análise da notícia. E por que eu vou fazer uma análise da notícia? Se um jornalista venezuelano, que inclusive o nome dele é Carlos Tarate, né? Que é inclusive fundador lá do Solovenex, para ele publicar assim: Jefferson Soteldo está próximo de ser o novo jogador do Fluminense do Brasil. O jogador poderia inclusive jogar o Mundial de Clubes, que começa agora no dia 16 de junho contra o Borussia Dortmund, na verdade é 17. Seria a sua terceira equipe no Brasil depois de Grêmio e Santos. E aí assim, para ele publicar isso no portal da Venezuela, é porque a notícia que chegou através do Soteldo, do staff do Soteldo, vamos combinar que o Carlos Tarate provavelmente não tem, novamente, eu tô analisando aqui, posso estar errado, tá? Mas provavelmente ele tem uma fonte dentro do Santos, a fonte dele é muito mais ligada ao Soteldo. É que o jogador vê com otimismo a finalização da negociação, então com o jogador não deve ser o problema. Quando as notícias começam a surgir que o entrave é Fluminense Santos, a situação começa a fazer mais sentido. E por que começa a fazer mais sentido? Porque, agora analisando a negociação. Há pouco tempo atrás, em janeiro desse ano, o Santos recusou a primeira investida do Atlético Mineiro por Jefferson Soteldo, de acordo com a informação do site GE. E aí vem o detalhe. Segundo o Goal, tá? E a gente tem duas notícias relacionadas a isso, uma do Goal, uma do Diário do Peixe. Segundo o portal Goal, o Atlético Mineiro, a matéria do Thiago Fernandes, o Atlético Mineiro fez uma proposta de 5 milhões de dólares, por volta de 30 milhões de reais, pela aquisição do Soteldo, e essa proposta foi recusada pelo Santos. Então, 5 milhões de dólares foi recusado pelo Santos no início do ano. Segundo a matéria do Diário do Peixe, também Diário do Peixe, um site que cobre
a equipe do Santos, né, lá na Vila Belmiro, o Diário do Peixe colocou o seguinte: colocou que o Santos também recusou uma oferta de 2,5 milhões de dólares, tá? Também recusou isso lá no final de 2024. Era uma proposta do Grêmio, né, para ficar com o Soteldo, porque o Soteldo estava emprestado. Então, a gente tem notícia de que em janeiro foi recusado 5 milhões de dólares. Pode falar, Gabriel, se eles recusaram 5, agora eles não vão aceitar. Tem um detalhe. Daqui a pouquinho eu vou analisar mais o Soteldo, mas o primeiro semestre do Soteldo é muito ruim. O Soteldo já se lesionou 2 vezes, inclusive nesse momento está com a seleção venezuelana, não é titular, não tem sido titular da seleção venezuelana. Então ele caiu muito nesses primeiros 6 meses. O que é algo ruim para a análise de quando a gente pensa em contratar Soteldo, mas é algo bom pensando na negociação. Vai facilitar o Santos, de repente, liberar por um preço um pouco mais baixo do que pensaria no início do ano. Pelo menos essa é a lógica. O problema é que o Soteldo acabou de renovar com o Santos. Em 12 de fevereiro de 2025, a matéria da Ana Canhedo lá no GE. Globo diz que o Santos deu um aumento e renovou o contrato do Soteldo. Justamente naquela tentativa do Atlético Mineiro para cima dele. Então, hoje o cenário é esse. Tá? O contrato dele vai até dezembro de 2028. Então, é fácil tirar o Soteldo do Santos? Pensando em grana, não. Porque se eles acabaram de renovar o contrato e se eles têm a premissa de já ter recusado há pouco tempo atrás 5 milhões de dólares, a gente estaria falando de uma das maiores compras da história do Fluminense, pelo menos, se superar esse valor. Lembrando que o Canóbio foi 6. Então, a gente estaria falando de uma das maiores compras da história do Fluminense só para superar esse valor. Agora, sobre a negociação ainda. O que pode ocorrer? Vocês vão se lembrar que o Fluminense hoje tem 9 estrangeiros no seu elenco principal. 9 estrangeiros, por exemplo, viajando para o Mundial. Ou seja, dentre os 30, vamos botar aí porque tem 4 goleiros na lista, né? Dentre os 30 principais jogadores do Fluminense, 9 são estrangeiros. E qual que é o problema disso? Na CBF, Copa do Brasil e Brasileirão, você só pode relacionar para um jogo 9 jogadores estrangeiros e ainda tem uma conversa sobre diminuir isso para o ano que vem. Mas isso é outra história. Mas você só pode relacionar 9 jogadores estrangeiros. Se você tiver 10 relacionados, você está fora da regra. Então, hoje o Fluminense tem 9 entre os seus principais jogadores. 9 sendo relacionados constantemente. Não são relacionados os 9 constantemente, porque você tem alguns que estão lesionados, como Germancano e Bernal. Mas o Fluminense tem Freitas, que é zagueiro titular. O Fluminense tem o Fuentes, que é lateral esquerdo, titular. O Fluminense tem o Bernal, que se não é o volante titular com todo mundo disponível, é pelo menos a primeira opção ao Otávio. Disputaria a posição com o Otávio ali na camisa 5. O Fluminense tem John Arias, que é atacante titular, Germancano, que é atacante titular, Kevin Serna, que se não é titular, é primeiro reserva do Canóbio, que é titular. Então a gente está falando aqui de 7 jogadores que não vão ficar de fora de uma relação. Se o Serna fica de fora de uma relação do Fluminense porque tem muito estrangeiro, tá errado, gente. Deu alguma coisa de errado. Então, vocês perceberam, faltam 2. Lescano e Lavega. São 2 jogadores que ainda não tiveram, são jovens, e ainda não tiveram a sua... Como é que eu vou falar assim, mais especificamente? A sua adaptação completa no Brasil. São muito jovens, são muito novos, né? E isso é uma outra situação. Por que eu tô falando de Lescano e de Lavega? Porque são 2 jogadores que eu não duvidaria de serem utilizados como moeda de empréstimo nessa negociação com o Santos. O Santos precisa de elenco. O Santos não tá muito bem dentro do time, né? O Santos meio que virou Neymar FC, né? Que tem aquele negócio do Ninguém FC lá atrás. Neymar FC, que é toda notícia do Santos vem, mas tá, o que o Neymar pensa sobre a notícia, o que o Neymar sabe sobre a notícia, quanto o Neymar custa, tudo fora da bolha santista, só se fala em Neymar. E aí, quando a gente começa a olhar a tabela, começa a olhar outras coisas, a gente procura lá na tabela Neymar FC, não tem Santos. E aí a gente vê que, eu tava assistindo inclusive a muito boa live do trio, lá do canal 20 Santos, e na hora eles começam a debater, vamos assim, tá, quem que a gente pode pedir lá do Fluminense? O Ganso, pedir o Guga, vamos pedir o John Arias, quem que a gente pode pedir lá em troca? E eu olho pra essa situação e penso, se envolverem jogadores na situação, pode passar por Lescano e por Lavega. Eu acharia até mais com sentido Lavega. Por quê?
você dá o trabalho de desenvolver o jogador pro Santos. E se o Santos desenvolver bem o jogador, vai ter um jogador muito bom. O Lavega é muito promissor durante o ano. Aqui no Fluminense, provavelmente ele não vai ter tantas chances. Então, para trazer um outro gringo, eu chutaria que o Fluminense poderia envolver um outro gringo também dentro desse negócio, porque não faria sentido. Isso seria só escantear ainda mais o Lavega. Sobre a situação do Lescano, tem um detalhe, tá? A matéria do Giba Pérez, lá no GE. Globo, hoje saiu sobre o Lescano. 10 horas da manhã, falando sobre o Fluminense tratando com cautela o desenvolvimento do Lescano, tendo calma, porque ele foi convocado mesmo no banco, e aí isso surpreendeu muita gente, né? No futebol paraguaio falaram que ele é tratado como uma joia, e, enfim, então entendem que é um tempo de desenvolvimento. Enfim, então já teve matéria sobre o Lescano e que o Lavega vive uma situação semelhante. Então, parte desse desenvolvimento poderia ser até empréstimo, ou talvez até mesmo o Lavega, que ainda tem a possibilidade de descer uma categoria e tal, e o Soteldo não seria o 10º, seria o 9º, porque seria o 9º no time profissional. Sobre o Soteldo, tá? Minha opinião futebolística. Eu praticamente não vi relacionando o Soteldo no Santos esse ano. Os números do Soteldo, até agora no ano, são de 17 jogos, 0 gols e 2 assistências. Se você digitar no Google Soteldo lesionou para poder achar notícias, a gente olha e vê que 19 de maio o Soteldo teve uma lesão diagnosticada e desfalca o Santos na Copa do Brasil. Saiu com dores do clássico contra o Corinthians, tá fora contra o CRB e, na verdade, não foi fora só contra o CRB. A última partida do Soteldo pelo Santos foi esse jogo contra o Corinthians no dia 18 de maio. Óbvio, não faz muito tempo, mas foi a rodada 9, já passaram 2 rodadas. Pelo Brasileirão, ele jogou apenas 5 jogos dos 11 que foram disputados até agora. No Campeonato Paulista ele até jogou mais jogos, mas se você for no Soteldo lesionado, a gente vai encontrar outra lesão dentro de 2025. Inclusive com uma matéria do GE. Globo lá de Santos, falando Soteldo convive com lesões e não consegue embalar na volta do Santos. Já perdeu 7 partidas e com o novo problema muscular será desfalque por mais jogos do Peixe, está sendo desfalque até agora. E aí aqui diz que logo no primeiro jogo do ano, Soteldo sofreu uma torção no tornozelo e fez ser poupado 2 partidas. Em março, quando retornou dos compromissos com a seleção venezuelana, apresentou dores no músculo adutor da coxa direita. Não viajou para a estreia contra o Vasco em São Januário, ficou no banco contra o Bahia na segunda rodada e não treinou na semana seguinte fazendo trabalhos por condição física, por estar sem condição física. Foi levado mesmo assim para o jogo contra o Fluminense aqui no Maracanã e aí depois diz que naquele jogo contra o Fluminense ele começou no banco de reservas, só conseguiu ficar 29 minutos em campo e foi substituído de novo. Então ele entrou e saiu, não lembrava disso nesse Fluminense Santos. Coxa esquerda teve outro problema em abril, que tirou do jogo contra o Atlético Mineiro, São Paulo e Bragantino. Fora aquele que eu falei agora. Então, assim, a gente tá falando de um jogador que nesses primeiros 6 meses jogou 17 jogos. Você pode falar, isso é um número alto? Não é, não. Só pra você ter noção, obviamente o Fluminense joga mais vezes do que o Santos, mas esse número de 17 jogos, ele é semelhante ao do Lima. O Lima jogou 18 jogos pelo Fluminense no ano. Ao do Keno, ao do Riquelme Felipe. Esses jogadores jogaram 18 e 17 jogos na temporada. Se você pegar em minutos, o Soteldo jogou um pouco mais porque ele é titular. O Lima, por exemplo, não é titular do Fluminense. Então o Lima jogou mais de 800, o Soteldo jogou por volta de 1.100. Então a gente está falando de um jogador que até agora no ano não teve sequência. Até agora no ano não foi um jogador ainda na prática que vá ser útil aqui. O Soteldo dos primeiros 6 meses no Santos não é útil no Fluminense. Não serve para nada, na verdade. Serve para dar trabalho pro DM. Agora, é o Soteldo desse início de ano que tá vindo? Aí é outra história, meu amigo. Aí é outra história. Qualidade futebolística, o Soteldo é exatamente o que o Renato Gaúcho estava insistindo. Ponta, jogador de lado, com 1 contra 1 excepcional, que vai agregar em nível técnico muito ao Fluminense. Vindo, muito. Agrega muito. Mas o Soteldo é uma incógnita. A gente não sabe se o Soteldo vem com disposição, porque o back ali do Soteldo, tudo que envolve o jogador, o famoso bastidor, não é nem o bastidor de relacionamento, não é esse o problema.
O problema maior do Soteldo é mais a disposição para estar treinando e etc, né? Não é muito bom, assim, as diferenças que a gente tem no geral não são muito boas, do compromisso ali e tal. Tanto é a matéria própria dizendo sobre ele estar sem condicionamento físico em março, né? Mas isso, tem um tal de Renato Gaúcho lá, que é especialista nesses jogadores, mas não custa a gente lembrar que esse negócio de ficar contratando jogador, porque o nosso treinador é especialista em alguma coisa, desembocou em 2024. Então, vamos só ter calma com isso, né? Relacionado à qualidade técnica, pra mim, a disputa entre Canóbio, Serna, Keno e Soteldo, o Soteldo é o melhor desses 4. E não só é o melhor, como tem idade pra ser, né? Mas tem 27 anos, Soteldo. Por isso o preço é mais alto, né? Então, Soteldo querendo jogar bola, o Soteldo tendo condição física, seria uma contratação espetacular do Fluminense. Só que quem sabe disso? O Santos. Por isso que 5 milhões de dólares não aceitou no início do ano. Então vamos ver. A princípio, o Fluminense não gastaria tanto nessa janela. Se torrar o dinheiro todo no Soteldo, nem quero nem saber quem é que vem para as outras opções. Mas eu avalio o seguinte: a contratação do Soteldo seria uma boa contratação para o Fluminense. No geral, seria uma boa contratação. A questão é a seguinte: é uma contratação arriscada, tá? É uma contratação arriscada. Seja por desempenho físico, seja pelo próprio condicionamento físico e dedicação física que precisaria comprou, seja pela situação financeira. Assumir um compromisso de um valor mais alto com o Santos. Daria para administrar isso? Daria com trocas, mas a gente até agora ainda não sabe nada relacionado à troca. Beleza? Tendo mais informações a gente traz. Tamo junto. Informação importante, tá? O Soteldo tá com a seleção venezuelana nas eliminatórias, né? Então ele iria, tal qual o John Arias, iria direto das eliminatórias para o Mundial de Clubes. Precisaria descobrir se ele tem visto já de trabalho nos Estados Unidos, etc. Mas, assim, se poderia ser ou não inscrito inscrito ele pode, né? Se ele poderia ser ou não jogador do Fluminense no Mundial de Clubes, que dependeria também dessa questão. A logística é fácil, porque o John Arias, como eu falei, já vai lá pra Colômbia depois das eliminatórias, né? Mas essa questão trabalhista, vamos dizer assim. Todas as informações, deixa o like, se inscreve, tamo junto, até a próxima, valeu.